Olá, estamos no nosso programa da porção semanal. Olá, Dr. Leitman, Dr. Leitman, olá, olá, Moshe Admoni, Moshe, olá. Estamos com a Parashat Tzav, continuando a porção anterior, onde falamos acerca das ofertas a favor de Israel, da perspectiva dos sacerdotes, os Cohen. Bem, existe uma elaboração acerca dos tipos diferentes de ofertas e também os castigos para quem comer algo que não for kosher, etc. Para quem come o sangue das ofertas, essa alma será cortada da nação. E mais tarde fala acerca dos 7 dias da consagração, a inauguração do tabernáculo. O Criador ordena a Moisés e Arão e os seus filhos, bem como a toda a congregação, à porta da tenda de congregação, ir para o tabernáculo, vesti-los com as roupas sacerdotais, ungir o tabernáculo e tudo com o óleo da unção, santifica Arão e os seus filhos, segundo a ordem do Criador. Dr. Lightman, isto é uma porção muito tensa, mas este é o grande Shabat antes da Pesach. Dr. Lightman, é tudo com respeito a sair do Egito. Compreendemos que toda a Torá foi dada para corrigir a inclinação ao mal. Eu corrigi a inclinação ao mal e eu que criei a especiaria da Torá. E portanto, Abraão saiu da Babilônia e ensinou às pessoas que vieram com ele como conectar, como unir mais e mais entre eles. Alcançaram um estado onde já são capazes da revelação do seu mal, que é chamada a entrar no Egito. A revelação do mal também é gradual, os 7 anos de saciedade, onde sentem que o desejo de receber em desenvolvimento recebe, o ego recebe uma espécie de desenvolvimento, a pessoa pode beneficiar dele, compreende melhor, sente mais. É o desenvolvimento dos sentidos. Não podemos ficar no nível animal. Uma pessoa desenvolvida com todos os seus sentidos e por trás dos seus sentidos trabalha com um forte desejo. Qualquer um que seja maior que o seu amigo, os seus desejos são maiores que ele. Mas depois começamos a ver que este desejo não é assim tão bom. Este anseio, quando estamos direcionados para unir através do método de Israel, tornar-nos como um homem com um só coração, vemos que esta unificação é impossível. O nosso ego não nos permite unir. Começamos a sentir um problema. E isto torna-se como os 7 anos de fome. Estamos a trabalhar no duro, queremos alcançar a revelação do Criador, da divindade. E isto é o objetivo que a Torá nos estabelece e somos incapazes de o fazer. Somos incapazes de nos conectar com este nível. E de alguma forma sentimos que os egípcios, que o nosso ego nos controla cada vez mais e nos tornamos os escravos. E portanto diz-se que construíram cidades bonitas, Pitom e Ramsés, mas cidades bonitas para Faraó. Para as pessoas, estas eram cidades de pobreza e também de perigo, ou seja, podiam permanecer no seu ego para sempre. E como saíam dele? E então revelamos como Moisés, que cresceu na casa do Faraó, que conhece todo este ego, porque está a ser educado ali, por um lado. E por outro lado, é um ponto muito forte. Um ponto muito forte de sair do ego, que pode levar o povo para fora do Egito, sair dele. Ou desse ponto que empurra a pessoa não para terminar esta vida de forma
comum, ordinária desta existência burguesa, mas de encontrar o significado na vida. E depois de Jetro e das 10 pragas, estamos a falar do homem aqui, porque a Torá fala de uma pessoa comum, o que a pessoa pode fazer consigo própria. E portanto a pessoa tem que sentir que precisa de transcender o seu ego. Vai ter golpes, vai ser incapaz de permanecer neles, mas ainda assim quer conectar com o ambiente, ser como um homem, como um só coração. É como nesse grupo que aprendeu Yitzhak, Abraham, Yaakov, o povo de Israel sentiram que eram incapazes de o fazer. E o povo de Israel decide e começa a clamar por causa do trabalho e começam a pedir e têm medo de permanecer no ego. Algo como no nosso mundo hoje, que sentimos que não podemos fazer nada. E então o que é que fazemos? Então aquilo que descobrimos, o que é revelado, é Moshe, Moisés, o ponto que quer sair deste estado, transcender o ego e não consegue. O que falta a Moisés é a força da rejeição e da atração. Ou seja, estamos num estado e temos que sair deste estado, e para isso precisamos de duas forças. Uma grande força que nos vai empurrar para a frente, este objetivo exaltado que nos está a faltar, e também a força que nos empurra de trás para sentirmos o estado em que estamos como um estado horrível. E a verdade é que é um bom estado, porque o povo de Israel, mais tarde, no deserto, estavam a chorar pelas cebolas, pela carne, pelo peixe, pelo alho, todas as coisas que costumavam comer no Egito. É impossível fazer um compromisso, é impossível permanecer nisto. E então vem a revelação do Criador, especificamente neste ponto, no ponto de Moisés. E começa a lidar com o Faraó. E estas são as 10 pragas conhecidas. E depois das 10 pragas, o homem está pronto, com o ponto de Moshe, com todos os desejos chamados o povo de Israel, está pronto para escapar do seu ego, transcendê-lo. E acontece, quando alcança um estado, o próximo estado, desliga-se do seu ego e quer unir, quer conectar. E então descobre que o ego não desaparece, mas ao contrário, alcança um estado ainda mais elevado, um estado maior, como o Monte Sinai, onde não é que governa agora, mas que deixa a pessoa escolher. Quer progredir, quer progredir na direção da doação, amor, conexão, unidade, garantia mútua, por favor, avance. Mas vai precisar de abandonar o seu ego e de constantemente estar acima dele, no anseio incessante de se corrigir desta forma. E não pode fazer a correção por si próprio, mas precisa da força superior que é chamada a luz superior, a iluminação que está na Torá que reforma. E quando a pessoa concorda, ou o povo de Israel que concordou durante o estado do Monte Sinai, eles aceitaram-no como uma condição para a recepção da Torá, estão prontos para ser como um homem com um só coração, em todos os momentos trabalhar, em cada estado trabalhar em conexão e unidade, e então começam a descobrir todo o mal que está em nós, a verdadeira inclinação ao mal em nós, e a corrigi-lo de forma gradual. E isto são os 40 anos no deserto. Como é que descobrimos isto? Tanto quanto queremos fazer bem, descobrimos quão incapazes somos
incapazes, simplesmente. Há duas forças. Por um lado, somos atraídos para ser como a força superior, como o Criador, para na direção da qualidade de doação, de unidade, que esta é a qualidade do Criador. E por outro lado, é revelado como estão em ódio, separação, distanciados uns dos outros. E então de cada vez precisam da força superior. A luz reforma que o Criador precisa de revelar entre eles, mais e mais. E então é claro que a Torá é, na verdade, uma correção, um método especial. E o Criador estava oculto. O Criador estava oculto dentro da Torá. E como resultado do mal que é revelado na pessoa, que se envolve na Torá, a verdadeira inclinação ao mal é revelada. Não aquilo que a pessoa no nosso mundo tem, que quer apenas para si própria, mas a verdadeira inclinação ao mal, que é contra a unidade, que é contra o amor. E então tem necessidade da força superior. E então, Israel, Oraita, Kutchabrihu, ou seja, Israel, a luz e o Criador são um. Ah, traz a desejo de doar à pessoa, e então, em vez desta rede egoísta que existe entre todas as pessoas de Israel, alcançamos a força que os vai unir acima do desejo egoísta, e isto é como se vão corrigir, como vão corrigir a conexão entre eles. E na correta conexão vem a revelação do Criador. E é assim que Israel, a luz e o Criador são um. E isto é como temos que o implementar. E como o nosso desejo egoísta inclui os 613 desejos, e todos estes 613 desejos estão divididos numa espessura, numa intensidade do ego. Então há muitos tipos de desejos, grupos de desejos em nós, como em camadas, como numa sanduíche, que corrigimos do mais leve para o mais pesado. E portanto, existem muitos sacrifícios. E o mandamento é considerando as ofertas que, ao corrigir cada grupo de desejos, de usar para si próprios, para em favor aos outros, através disto fazemos uma oferta, aproximamos-nos do Criador. Fazemos uma korban, uma oferta que em hebraico advém da palavra karov, próximo. E portanto aproximamos-nos, há uma obrigação de corrigir os desejos, e nos desejos corrigidos descobrimos a força superior para que habite entre nós. E esta é a concretização de toda a Torá. E portanto esta porção é tão importante. Explica para nós no Zohar e em todo o tipo de escritos e também no Talmud, no Mishnayot, existe muito acerca das ofertas, que não é simplesmente que, bem, colocamos alguma carne na grelha e comemos. Não, estamos a falar das partes do desejo dentro da pessoa. Desejos do inanimado, vegetativo, animal, falante, que precisam ou que estão relacionados com a parte humana, que fazemos uma oferta que fala acerca da correção interna que cada um de nós tem que fazer. E somos incapazes de trabalhar internamente na correção dos nossos desejos, trazer-nos para a unidade, amor recíproco. E também de forma externa somos incapazes. E por isso o templo foi destruído. E já havia indicação de 70 anos antes que iria ser arruinado, porque a unidade tinha parado. Mesmo os estudantes de Rabi Akiva caíram do nível de amor, ao nível de irmãos para o ódio infundado. E isto é como estamos no fim do exílio.
E temos uma oportunidade para voltar para Israel. E agora temos que começar a corrigir-nos. E na conexão entre nós que existe, vamos descobrir como é suposto fazermos sacrifícios, como é suposto construirmos o tabernáculo, como é suposto quem é um Cohen, quem é um Levi, quem é Israel, de dentro vamos sentir como resultado dos discernimentos, como resultado da correção dos nossos desejos, vamos sentir como fazê-lo e de forma exterior também. E daí o templo vai ser construído. E quando vai ser construído, vai ser com a ajuda do mundo inteiro. Porque, tal como diz, que estamos a sofrer do nosso ego, tudo à volta do mundo agora, e todas as nações devem alcançar a casa do Senhor, e a correção vai ser a redenção geral. E portanto, isto é para onde estamos direcionados e que aspiramos voltar. É para um estado em que podemos corrigir todo o ego, a inclinação ao mal. Primeiro descobri-lo e, de acordo com essa revelação, corrigi-lo. Revelamos algo e corrigimos, revelamos algo e corrigimos, e depois vemos que o povo de Israel no deserto estão constantemente mal. E o Criador castiga-os, e Moisés faz algo, e todos os levitas e os Cohen, e é assim que progredimos. A Torá fala acerca de correções. Embora nos pareça que o povo de Israel está o tempo todo que são pecadores, etc., mas a verdade é que é apenas a revelação das forças ocultas dentro de uma pessoa, que existem na pessoa, que precisam de ser revelados para que possamos corrigi-los. Falamos acerca dos estudantes da Rabi Akiva e é um pouco assustador, porque se olharmos para o nosso caminho, falhamos de todas as vezes. Falhamos em unidade, em conexão. Dr. Eitman, ótimo. É um sinal que estamos a corrigir algo, que algo está a ser revelado. E os estudantes de Rabi Akiva não descobriram isso? Dr. Lightman não podiam parar esta tendência, porque tinham eventualmente que alcançar um estilhaçamento, um exílio, tal como nós que não escolhemos, mas que estávamos à beira da redenção e que precisávamos de o concretizar. Não depende da pessoa, depende da pessoa apenas levá-lo a cabo. Tem apenas esta tendência, não há nada que possamos fazer. Esta é a tendência. Então a tendência agora é para correção, Dr. Eitman, certo, mas temos que acelerar esta correção para que esta força de necessidade não venha de uma forma dramática que nos empurra para as más forças, mas que Deus nos ajude e que dispersemos este conhecimento para o povo de Israel sentados. E então vamos corrigir, porque a Torá deveria sair de Zion, ou cerca das Etziot, das saídas. Da revelação do mal sai a Torá. Se aprofundarmos isto, porque é muito interessante, uma pequena questão da Parashá. A porção anterior falava dos sacrifícios, as ofertas do lado de Israel, e aqui fala dos Cohen, dos sacerdotes. Qual é a diferença? Dr. Lightman, são níveis. Antes de mais, o nosso mundo é como se nos desse a demonstração do que é o desejo. E, portanto, vemos que existem diferentes tipos de matéria, inanimado, vegetativo, falante. E, e entre todos os tipos de substâncias, há homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, mestres e servos, etc, etc. Ou seja, nós vemos que não é simplesmente que está dividido desta forma, mas porque os nossos desejos são tão complexos, são tão divididos e precisam de ser escrutinados, organizados. Todos os desejos
e a forma como são consistidos, é necessário haver o Rosh Chodesh, ou os dias específicos, etc. E então, de acordo com isto, corrigimos todo o sistema, até que se torna corrigido, pleno, perfeito. Portanto, aqui estamos a falar do trabalho dos Cohen, dos sacerdotes. E aqui estamos a falar do trabalho de Israel. E há mandamentos aqui, os homens, as mulheres. Não necessariamente as ofertas da forma como está escrito, também relativamente à terra, aos animais, o homem para o seu amigo. Há muitas leis diferentes e estas leis são, na verdade, correções. Estamos a falar de amor, que é, na verdade, a correção da oferta que tem que ser feita. E hoje eu estava a andar no autocarro e vi uma criança a agarrar a sua criança e pensei, eu também amo a minha filha e justifico-a sempre e não tenho um único mau pensamento acerca dela. E como é que isto é natural para com alguém que não é a minha criança, meu parente, amigos? Como é que isto é? Como é esta transição? Dr. Leitman, claro que não depende de si. Não pode mudar a forma como foi construído. Mas no nosso mundo temos que compreender que é possível criar uma tal atitude para com um corpo externo para que o tratemos como algo mais importante que nós próprios. Sacrificamos parte da nossa vida por quem quer que seja. E, portanto, o Criador, que em Gematria também é igual à natureza, sustenta-nos com uma determinada iluminação em que nós, para com aquela criança, desse raio de luz, recebemos uma atitude especial para com a criança e também temos prazer disto. Claro que sim. Este raio de luz que reforma pode fazer-nos com que nos relacionemos com o nosso amigo desta forma, sem problema. E a partir deste momento vamos começar a tratar isto como a coisa mais importante na vida. Amigo, como? Porque isso resolveria todos os problemas do mundo. Dr. Lightman, peça. O que é que significa pedir? Dr. Lightman, claro que nós não podemos corrigir-nos. A humanidade pensa que eles próprios, quando eu falo na correção do homem, quando vemos como as coisas são hoje no mundo, não podemos fazer nada. Vemos o que se passa com os sistemas bancários, os diferentes problemas. As pessoas estão realmente a perder a direção. Os grandes, os pequenos, estão todos perplexos. E quando eu digo que não é o mundo que tem que ser corrigido, mas que é o homem que tem que corrigir-se, as pessoas olham para mim e dizem: talvez esteja certo, porque vejam, se somos assim tão corrompidos, como é que podemos fazer o que quer que seja? Verdadeiramente, no mundo, o mundo está pleno de abundância e podemos criar um mundo fabuloso. Temos tantas tecnologias inovadoras, comida abundante, mas temos que a dividir corretamente, dispersá-la corretamente e todos terão o que precisarem. Não vamos precisar de nos esforçar assim tanto. Portanto, transformem o mundo no Jardim do Éden. Mas as pessoas não conseguem. Pelo contrário, temos medo. Todos estão doentes, sob pressão. Porquê? Porque o homem não consegue organizar isto. Então, como é que vamos organizar? Eu já falei com muitas pessoas e falei com o representante da União Europeia, o
temos que corrigir o homem e através disto o mundo vai ser corrigido e o mundo fica e toda a gente concorda, mas pensam que é irrealista e estão certos, porque não está na nossa capacidade. Nós não temos a força. A inclinação do homem é má desde a sua juventude, não pode fazer nada contra isso, mas eu criei a inclinação ao mal, eu criei a especiaria da Torá. Se usarmos a sabedoria da Kabbalah, porque é a Torá da luz, que é tal como é chamada, se sabermos que, graças à luz que reforma, à sabedoria da Kabbalah, que podemos verdadeiramente olhar para os outros tal como olhamos para a nossa filha, cada um. E então não vamos ter um problema para distribuir comida para todos, não vamos ter um problema para distribuir roupas, para construir casas, para organizar todo o mundo, para ser verdadeiramente perfeito. A única coisa que nos vai faltar é a luz. E como atrair essa luz que reforma? E isso tem que ser a torrada luz. E eu espero verdadeiramente que a humanidade compreenda o que se está a passar aqui. E como agora podemos voltar-nos para a correção do mundo, que depende verdadeiramente de nós. E portanto, não tenham medo que não vão ter amor mesmo para com o vosso amigo. Quanto mais avançarmos, mais vamos descobrir que os odiamos, que não podemos suportá-lo, que estamos prontos a matá-lo, queimá-lo e enforcá-lo. Verdadeiramente assim. Que a inclinação ao mal é revelada e na medida em que começarmos a amar, vamos descobrir quanto amamos e então ficaremos perplexos de como o fazer. E então teremos a capacidade de nos voltar para o Criador e exigir a luz que reforma. Bem, Moshi diz, eu quero amar o Gilad. Ou seja, mas de repente descobrimos o amor. E depois acontece aquele desejo, os pensamentos contrários, mas eu gostaria de amá-lo e o amigo. Doutor Leitman, não vai funcionar assim. Porque flutua, ou seja, eu quero mover este raio de luz para o que tenho para a minha filha, para ele. Doutor Leitman, não tem de o passar. Tem que alcançar o outro raio de luz para que venha a si, e assim sucessivamente. Disse que alcançar amor é a revelação da inclinação ao mal. Caso contrário, nunca vai exigir a luz que reforma. Reformar o quê? Para que o ódio se torne amor. Eu estou a perguntar de propósito, relativamente ao mundo. Falou acerca de... Não é a natureza do homem querer revelar a inclinação ao mal. Em Itália, na sua terra de origem, bem, minha terra de origem é Israel, mas viveu em Itália muitos anos. Não, estava connosco. Sim, estava. Então o que é que eu tenho para lhe dizer? Diga-lhe você. Viu como aquelas pessoas escreveu cada palavra, concordou com tudo, verdadeiramente estudou, mas depois disse: Eu não tenho ninguém com quem falar. E hoje talvez tenha. Progredimos um ano desde aí, certo? Um ano. Portanto, há mais expressão, mas talvez as pessoas vão compreender que não têm escolha. Mas qual é a escolha? Estudar a sabedoria da Kabbalah. Portanto, agora estamos a falar da educação integral. Na educação integral, qual é esta ação? Descubro agora que não gosto do Gilad e que quero ter um raio de luz adicional. O que é que faço? Tenho que organizar um grupo, é o mesmo exemplo, tal como o povo de Israel naquela altura, que saíram da Babilônia. Temos que organizar grupos, falarem entre eles, procurarem esta boa atitude entre eles, saber do que é que depende, de que sem uma boa atitude por uns para com os outros no mundo global não podem existir. E chegam a isso como resultado de sentir que estão a receber importância para a conexão. E também descobrir como é difícil manter a conexão, este esforço mútuo e recíproco.
entre esta dificuldade para unir, a necessidade de unir estas duas forças contraditórias que a pessoa vai sentir dentro, vai trazê-lo como que uma explosão interna. Mas como vamos fazer? É como os cientistas ou alguma pessoa que verdadeiramente está incomodada por isso, está a pensar nisto o tempo todo. Tem estas duas opções e não sabe como as combinar. E não temos o Criador do fundo do coração que temos que unir, caso contrário estamos perdidos e a conexão virá do alto. A conexão entre eles vão sentir que existe uma força especial que preenche o vazio entre nós. As conexões entre nós de repente tornam-se maiores, maiores que este mundo, maiores que esta vida, e nós vamos senti-lo. É tudo o que precisamos. Gilad, sim, mas suponha também vamos ter um grupo de submarinos ou manifestantes, Dr. Lightman, porque vamos ensinar-lhes que Israel tem que ser um reino de sacerdotes, que a conexão virá através de nós, que nós, junto com eles, neste estudo, este é o nosso trabalho no mundo. Não vamos ter forma de alcançar esta vida, mas se fizerem todas as ações da forma como o recomendamos, vão recebê-lo de nós, através de nós. Oxi, há nações na Europa que não sentem conexão entre elas, certo? Dr. Eitman, amanhã vou para a Alemanha. Vamos ser representantes lá de 30 países, vamos ter workshops, porque para além disto, que não querem, que não sentem a conexão, há ódio entre eles. E o que fizeram uns aos outros na história, estas nações, e o amor cobre todos os crimes. Temos que construir um guarda-chuva sobre isto. E veremos como vão unir, estou certo, e estamos a ansiar por isto. E como vão senti-lo? Vai ser eventualmente através de nós. Portanto, esta força de que temos conexão com a divindade e, portanto, vão ser chamados a nação do Senhor, Israel, e a Sharkel, direto ao Criador, para que recebam através de nós. As pessoas que vão encontrar lá têm pontos no coração, doutor Altman? Não, não precisam ter pontos no coração. Vão recebê-lo e senti-lo. Vão ver como estamos a fazer isto, também aqui, também em Israel. E estas pessoas não têm necessariamente que ser Israel, diretas ao Criador. Mas sim, o problema é que as pessoas que está a descrever, suponhamos Gilad e eu não sinto verdadeiramente que esteja numa posição difícil. Dr. Altman, mas a pessoa ali que através da educação integral vai conectar entre os problemas que tem em educação, cultura, trabalho, saúde, problemas com filhos, drogas, divórcio, o que quer que seja, temos que os ajudar a unir isto à carência, à necessidade de conexão, à falta de conexão entre todas as pessoas. Bem, tenho amigos há 30 anos e fui a uma loja, falei inglês, eu não sei francês, e a pessoa na loja não quis falar comigo, não queria falar inglês e eu tive que sair. Ele nem sequer sabia que eu era judaico. E portanto, podia odiar-me por causa disso? Não, mas apenas porque eu falei inglês. Mas se calhar é bom que haja ódio entre os ingleses e os franceses, porque então descobrem a inclinação ao mal. Doutor Leitman, não, isto é um tipo de ódio diferente. O ódio que estamos a falar, que queremos unir, conectar e não podemos. Se eles próprios, o que eles precisam, decidiram unir-se, nada sairá como resultado disso. Pelo contrário, tudo o que vão obter é guerra. Mas precisam de começar a conectar, ver quão incapazes são. E então vão ouvir em educação integral. E é assim que vão ser bem-sucedidos apenas com a sua ajuda.
Porque então através de nós vem a força superior, a força que une tudo. O propósito da criação é que o Criador quer revelar em todas as criaturas, ou seja, esta conexão apertada de doação, amor, de sentir a dimensão superior, um nível superior, um nível maior que o nosso nível animalístico tem que se revelar na humanidade. Nós estamos no limite e nada mais nos vai ajudar. Não é simplesmente tornar a nossa vida mais fácil ou mais burguesa, mas que precisam de tentar conectar de acordo com a nossa educação. Que lá apenas quando a direção for unidade, então podemos começar a falar em eliminar o ódio. Dr. Lightman, precisamos de ser a luz para as nações, não temos hipótese, e quanto mais tentarmos, aí vamos impedi-los de virem ter connosco com queixas, como normalmente as pessoas acusam Israel de ser a origem do mal, que sofrem por causa de Israel, e a verdade é que é assim. Então, esta educação integral, o que é que fazemos com estas pessoas? Temos que ter com elas e dizer nós não gostamos uns dos outros, ou então temos que trazê-los para esta consciência. Dr. Leitman, antes de mais, esta educação precisa de trazer a consciência o que leva as pessoas para a unidade, é a sabedoria da Kabbalah. Explicar como unir as regras do workshop, porquê e para quê, que tipo de força precisam de sentir e revelar entre eles. Todas estas coisas parecem simples, mas estes são elementos que simplesmente não existem na humanidade. E, mesmo em psicologia e tudo, não há nada acerca disto. Então você é o que organiza, é a origem, a fonte a partir da qual eles conectam e então esta conexão atrai a luz que reforma, que os alcança e quando unirem vão sentir-se ainda mais com mais sofrimento. Dr. Lightman, não. Nós aprendemos que se a nossa correção, a do povo de Israel, é gradual entre as nações do mundo, acontece de uma vez só. Porque não tem níveis de aviúde, porque todas as camadas de aviúde que temos derivam do desejo de receber e do desejo de doar, que quebra e entra uns nos outros. Não têm estilhaçamento, não passaram pela destruição do primeiro e do segundo templo, e portanto para eles a correção é a correção do desejo. De uma vez, se tentarmos construir um sistema, não formos bem-sucedidos, vem Israel e conecta-se com eles e organiza a conexão entre eles. Essa conexão acontece de uma vez só e na revelação da divindade. Então eu gostaria de compreender a psicologia aqui de alguém da Alemanha, ou França, ou Espanha, ou de onde for. Ele está incomodado por não ter trabalho, está desempregado, não tem dinheiro, talvez no passado podia comprar cerveja e agora não pode, e andam a roubar coisas, não sei. Isso incomoda. Chega então a um destes workshops e diz: temos que unir. Eu já fui a estes workshops no norte da Alemanha e junto com centenas de pessoas. Então as outras coisas deixam de o incomodar e alguma coisa superior começa a trazer destes pensamentos de mudança ou vai ser outros problemas na vida? Ou seja, não só que não tem cerveja, mas que também não há união na Europa. Dr. Mas nós explicamos-lhe que um está relacionado com o outro. Que quando houver conexão também vai ter dinheiro para cerveja e para tudo o resto, e então não vamos precisar de mais nada. Todo o mundo funciona em reciprocidade com a natureza, harmonia e equivalência de forma. Ou seja, não vamos ter outro problema, mas temos algo que vai resolver o problema anterior. É o remédio que cura toda a carne. Gilad, ok. E então quando juntamos, na realidade, algumas nações juntas num círculo, cria um efeito maravilhoso e sentem coisas que nunca tinham sentido. E então eles voltam para a sua vida do dia a dia. Dr. Leitman, não.
Aquilo que eu disse é que a correção acontece de uma vez só. Ou seja, não de forma gradual, que mais mal e uma correção, mais mal, tal como vemos aqui nesta porção, sabe? Muitas ofertas em diferentes alturas, em diferentes ações e dias, etc. Não. Mas aqui temos simplesmente de passar um método para eles e trazê-los para este método. E este método tem que ser como na escola, que eles o repetem a cada dias e que não há carência revelada. O desejo não cresce. Trabalham sempre no mesmo desejo e para eles as correções é mais fácil que a nossa. E nós estamos o tempo todo em ascensões, descensões, eles não têm isto. Eles podem tornar-se os guias, os instrutores deste método. Dr. Lightman, podem tornar-se organizadores, talvez até guias, mas não educadores, porque em cada lugar é preciso haver incentivo. Pode ser virtual, pode ser em uma série de formas hoje em dia, televisão, internet, mas tudo precisa de vir de nós. E vai ser interessante de repente aparecer no mundo deste desespero que o mundo vai alcançar e vai estar pronto para alcançar o método, a torrada verdade, a sabedoria da Kabbalah. Não precisam de o estudar tal como nós estudamos, de forma tão profunda, mas compreenderem que existe uma sabedoria, para compreenderem que o povo de Israel tem um que isto pode trazê-los a um nível de homem semelhante ao Criador. Acerca da educação integral, se falarmos da Europa agora, educação integral, mas se as pessoas souberem que é Kabbalah, não vão querer aceitá-lo. Quando é que o tempo vem que dá esta reviravolta e que começam a ter interesse? Bem, de onde é que vem? Psicologia. Bala Sulam escreve acerca disto. É psicologia, não precisamos da sabedoria da Kabbalah. Qualquer um pode permanecer nos seus costumes, mas tem que reconhecer a verdade da origem. Dr. Reitman, não, eles verão a importância, vai funcionar do interior. Comecem a voltar-se para eles corretamente. Algo que não podemos fazer ainda com o método que já está escrito. E verão como ninguém pergunta acerca de coisa nenhuma, porque a luz funciona do interior. Esquecem-se que não somos aqueles que corrigimos as coisas. Temos que ser o portão para o povo, para as nações. E a luz vem e corrige. Nós vimos que funciona e não há dúvidas acerca disso. Mas a pergunta é que a questão é que tem que apreciar o povo de Israel. Quando é que isso vai acontecer? Dr. Reitman, nem sequer precisam de saber que vem do povo de Israel. Virá do interior, vão concordar e vão querer, tal como diz Yashaya, o profeta, que vão levar o povo de Israel nos ombros para corrigir e construir o templo. Amém. O nosso tempo acabou. Obrigada, Dr. Lightman, Moshe Admone, os nossos telespectadores. Muito obrigada. Até à próxima. Tudo do melhor.